Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos, irmãs, amigos e amigas de todos os lugares. É uma alegria estar aqui mais uma vez, apresentando o programa Crer é Também Pensar. A minha esposa, que normalmente está aqui comigo, está se recuperando bem, continuo pedindo as orações dos irmãos por ela, mas ela está cada dia ficando melhor e espero que em breve ela esteja aqui conosco novamente. Bom, como manda o bom jornalismo ou a boa teoria da comunicação, nós vamos dar prioridade a desse período próximo do Natal ao tema do Natal, né? É um tema importante, é um momento em que a gente pode refletir a respeito daquilo que a Bíblia nos apresenta a respeito de Jesus Cristo, mas também nós vamos comentar um pouco aspectos da nossa cultura, da maneira como nós comemoramos o Natal do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da nossa cultura religiosa de um modo mais amplo, né? Então, vamos ouvir uma primeira música de Natal que é Ó Vinde Fiéis. É um hino clássico, um hino muito antigo, e é uma gravação feita pelos irmãos Wesley e Marlene, um casal que tem um CD intitulado Os Hinos Belos Hinos. Hinos Belos Hinos. É uma gravação da Transmundial e é um CD muito bonito. Então a gente vai ouvir essa primeira música. Depois da música eu vou ler o texto, fazer uma oração, a gente faz uma exposição bíblica e depois a gente, de música e etc., a gente parte para a reflexão sobre a nossa cultura. Vamos ouvir então a nossa primeira música. Cristo.
Eu vou fazer o seguinte, devido como eu vou fazer mais de uma leitura, eu vou fazer a oração antes e depois faço a leitura e imediatamente a exposição. Vamos orar então. Ó Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te louvamos por esse momento de estudo, de reflexão sobre a Tua palavra, sobre as Tuas promessas. Nós queremos, ó Deus, te rogar que neste momento o Teu Espírito possa nos iluminar a mim que estarei falando, iluminar aqueles que nos ouvem, para que a mensagem da graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar vidas. Pedimos a Deus também que abençoes o Teu povo, edificando o Teu povo para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos vivendo hoje, especialmente nesses dias, momentos em que o mundo tem sido chamado a olhar para Jerusalém. A recente decisão do presidente norte-americano de efetivamente colocar em prática uma decisão do Congresso Nacional norte-americano, no sentido do reconhecimento da cidade de Jerusalém como a capital do Estado de Israel, tem gerado uma série de movimentos, contestações, manifestações ofensivas aos Estados Unidos e a Israel. Eu não vou entrar no mérito da questão propriamente política hoje, posso até fazer isso depois, mas eu quero apenas chamar a atenção para o fato de que tudo que gira em torno da cidade de Jerusalém, do Estado de Israel e de toda a conjuntura mundial hoje, tem a ver com a própria história da salvação. Pouca gente tem percepção disso. E no nosso meio evangélico, ou no meio cristão mais amplo, católico, ortodoxo, etc., os vários grupos cristãos que existem no mundo, existe pouca ênfase no sentido de compreender os acontecimentos em torno de Jerusalém, em torno da história do povo de Israel, relacionando a história do mundo e a história da salvação. É isso que eu quero chamar a atenção. E nesse sentido, eu estou lendo com minha esposa esses dias esse livro aqui, que eu não sei se a imagem vai ficar tão boa, mas o livro é um comentário do Dr. Francis Schaeffer, do pastor norte-americano, fundador da comunidade Labri, que escreveu um livro sobre Josué. O título do livro é Josué e a História Bíblica. Esse livro, agora sim, então uma imagem melhor, editado pela nossa editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, a editora Cultura Cristã, nos traz de uma forma muito clara uma percepção da relação que existe entre o Estado de Israel, o povo de Deus enquanto nação, e a história da salvação e a aliança que Deus fez com Abraão. Que na época em que Deus fez essa aliança com Abraão, a própria história de Israel tem o seu início, né, porque Abraão é considerado o primeiro judeu, o pai de todos os judeus. Então, eu queria começar lendo, que eu vou ler o texto bíblico que está já impresso no texto do livro, mas o texto bíblico é Gênesis 12, 1-3, que é o trecho da bênção arônica, né, da aliança que Deus faz com Arão. Que diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Normalmente, nós estamos acostumados a pensar, aliás, na verdade, nós não estamos acostumados a pensar que aqui, nesse texto, há duas realidades absolutamente distintas. Uma é a história de Israel. Uma é a promessa de Deus a Abraão, no sentido de que ele faria de seus descendentes uma grande nação, se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel. Né? Por que que Deus fez o povo de Israel? Por que que Deus precisou, digamos assim, criar um povo, uma cultura específica, criar um Estado, uma autoridade política institucionalizada na terra, para que os seus propósitos pudessem ser alcançados? Jesus não poderia ter existido nas condições em que existiu enquanto Deus encarnado na terra, sem que não houvesse por trás o povo judeu e a sua cultura, e toda a revelação que Deus faz de si mesmo a esse povo. Então, para que a eficácia do sacrifício de Cristo, e mais do que a eficácia para além da eficácia do sacrifício de Cristo, a própria divulgação da pessoa de Cristo, a proclamação da salvação, a proclamação do reino de Deus, como dizia o próprio Jesus, depende e dependeu dessa condição de Deus haver criado um povo para si, uma nação para si, um Estado para si. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade contida nessas palavras está nessa expressão que Deus profere, diz para Abraão: "Sê tu uma bênção". E além de ter dito "sê tu uma bênção", Deus disse: "Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra". Nesta palavra "sê tu uma bênção" e nas palavras subsequentes, está exposto o discurso que já existia no Gênesis 3,15, da promessa de que do filho da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui está prometido o Salvador, a salvação, a história da salvação, a continuidade da história da salvação com a criação de um povo ou de uma nação. "Sê tu uma bênção". "Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem". Eu acho muito interessante que muitos intérpretes, estudiosos da atual conjuntura do mundo com relação ao Estado de Israel, o conflito árabe-israelense, atribuem essas palavras à ideia de que aquelas nações que abençoarem a Israel serão abençoadas por Deus, e aquelas nações que não abençoarem Israel serão amaldiçoadas por Deus. Inclusive, existem até especulações no sentido de que o Brasil tem sido extremamente negligente com relação a Israel, embora tenha sido um brasileiro que, no contexto da ONU, em 1945, possibilitou a existência do Estado de Israel, mas principalmente nos últimos governos, principalmente o governo do PT, mas não só o governo do PT, a continuidade do governo do PT, que é o governo Temer, também não tem se mostrado muito favorável a Israel. E as pessoas pensam que o Brasil está passando por essa desgraça toda que está passando, porque não abençoa Israel. Eu tenho cá minhas dúvidas sobre se essa interpretação tem sustentação bíblica mais consistente.
precisaria estudar um pouco mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, dos irmãos e dos amigos, dos colegas que nos ouvem, é que essa expressão prioritariamente está se referindo ao fato da aceitação da graça de Deus por parte de cada pessoa. Abençoarei os que te abençoarem. O apóstolo Paulo vai compreender e explicar isso muito bem nas suas cartas, quando explica que nem todo aquele que é judeu, nem todo aquele que é israelita, é filho de Abraão, né? Abraão é o pai dos que creem. A bênção que Abraão recebeu para que ele se tornasse bênção para todas as nações do mundo, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, é o fato de que Abraão creu em Deus. E isso foi imputado a ele como justiça, para que Deus pudesse ter em Abraão um dos seus escolhidos. A mesma fé que alcançou Abraão, porque, como diz o apóstolo Paulo, a fé é dom de Deus. A fé que Abraão teve, foi um dom de Deus para Abraão, né? É a mesma fé que eu e você temos. O mesmo Deus que salvou Abraão me salvou a você que um dia rendeu sua vida a Jesus Cristo, reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi alcançado por sua graça. A mesma bênção, o mesmo poder de Deus é eficaz, foi eficaz a Abraão, nos é eficaz. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoaram. Ou seja, abençoarei aqueles que reconhecerem que a fé a que Abraão expressou, não só nas suas atitudes, mas também pelo fato de ter se colocado diante de Deus para realizar o seu plano, o plano da salvação, para realizar a história da salvação. Essa é a bênção a que nós estamos, ou que o texto está se referindo. Abençoar Abraão nesse sentido, né? Abençoarei a essa história, aqueles que abençoarem essa história da salvação. Como disse o apóstolo Paulo, não são todos os judeus que aceitam, pelo contrário, né? Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma entrevista feita no Estado de Israel a um teólogo judeu. Ele estava falando sobre esses últimos tempos e a perspectiva que Israel tem a respeito do futuro de Israel, do futuro do povo judeu, né? Especialmente em relação à esperança messiânica. E uma coisa me chamou a atenção na entrevista. O jornalista, ou a pessoa que estava fazendo a entrevista, teve o cuidado de perguntar àquele teólogo se o Messias que Israel aguardava, porque ainda hoje eles aguardam o Messias, era um Deus, um ser divino. E o teólogo judeu, como não poderia deixar de ser, disse: não, nós não aceitamos a visão cristã de que o Messias é divino. O Messias será um líder político que trará paz a essa região e ao mundo. Ele abençoará o mundo com a paz, e essa paz se estenderá a todo mundo a partir de Jerusalém. É essa a esperança dos judeus, mas uma esperança completamente horizontalizada, que nada tem a ver com a história da salvação. Isso nos reporta a outro aspecto interessante de todo esse episódio. É o servo sofredor de Isaías. O que ocorre com o servo sofredor de Isaías? Os teólogos, os estudiosos de Israel, eles ficam muito confusos, é muito difícil para eles entenderem tudo aquilo que Isaías escreveu sobre Jesus. Porque Isaías escreveu sobre Jesus, o descreveu como alguém fracassado, um rei fracassado, um rei derrotado, um rei que vai morrer, né?
Um rei que não tem glória nenhuma aqui na terra. Então, esse tipo de discurso, esse tipo de pregação, é uma loucura para os judeus. É uma coisa completamente absurda e não faz nenhum sentido. Então, eu ia até ler o texto do sofrimento de Jesus, na descrição que Isaías faz sobre o sofrimento de Jesus, mas eu vou deixar isso para a Semana Santa, né? Hoje, eu quero ler aqui ainda o texto de Isaías, o capítulo 9 de Isaías, que fala sobre o nascimento do príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. O anticristo, este sim, será uma figura política, será alguém que será capaz de pacificar aquela região. Ele vai encontrar uma solução para o conflito árabe-israelense, que hoje está e sempre esteve definido em termos de o que será de Jerusalém, se Jerusalém será a capital eterna de Israel, será parte do território da nação unificada, da terra que foi dada a Deus, a Abraão e depois a Josué, né, que foi a pessoa que levou o povo de Israel para a sua terra, aquelas dimensões territoriais, e isso inclui Jerusalém Oriental, que é a parte reivindicada pelos palestinos. Esse anticristo vai oferecer uma falsa paz. Vai haver um período de paz dirigida pelo anticristo que vai enganar todo mundo. É por isso que a Bíblia diz: e eis que quando estiverem dizendo a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Mas há também o Apocalipse e os textos apocalípticos do Velho Testamento mostram que Jesus vai voltar e vai derrotar o anticristo, vai desmascarar o anticristo. E aí sim, ele será de fato aquele que instituirá uma paz eterna sobre o mundo. Aí existe uma discussão extremamente complexa entre os teólogos, se existirá o milênio, se o milênio será realmente um período de 1000 anos de paz sobre a terra, sobre o domínio de Jesus e da igreja, ou se não, se o milênio é apenas uma figura simbólica a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos. É muito complicada essa história, até no meio presbiteriano, sobretudo, porque Calvino se posicionou como alguém amilenista, e isso contaminou, digamos assim, essa interpretação se tornou hegemônica dentro dos grupos de tradição reformada, da tradição reformada calvinista. Mas depois outras reflexões teológicas, etc., apontam no sentido de que o milênio realmente será um acontecimento histórico sobre o mundo, etc. Mas isso é outra coisa que depois eu posso até tentar viabilizar uma discussão sobre isso, trazer alguém da área teológica que domine bem esses assuntos. Mas o que nos interessa é chamar a atenção para o fato de que Jesus é aquele que é o príncipe da paz. E vejam o que é que o texto profético de Isaías. 2000 anos antes de Cristo, olha o que Isaías escreveu, se referindo àquele período da história de Israel em que Jesus nasceu. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, se referindo às origens do povo de Israel. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, se referindo àquela população
que existiu enquanto Jesus nasceu, no período em que Jesus nasceu. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, uma maravilhosa promessa de que nos últimos tempos, nos últimos dias, no ocaso da história, no fim da história, Jesus implantará o seu reino de paz sobre a terra. Essa é a promessa das Escrituras e é isso que nós cremos. Então, nós precisamos compreender que há, paralelamente, duas histórias: a história da salvação e a história de Israel. A história do povo judeu é uma, diferente da história da salvação. É claro que a história da salvação só foi possível por causa da história do povo de Israel. E, nesse sentido, o povo de Israel é um povo diferenciado, privilegiado, né? Que será alcançado pela misericórdia de Deus enquanto nação sobre esse mundo. Mas, como diz o apóstolo Paulo, só aqueles judeus que abençoaram Abraão, só aqueles judeus que aceitaram pela fé o Messias, o servo sofredor, esses serão alcançados pela graça de Deus. Aqueles judeus que rejeitaram ou que rejeitam o servo sofredor não foram alcançados pela graça de Deus e, por isso, não estarão com o Senhor nos últimos dias, como estarão a igreja e aqueles judeus que forem alcançados pela graça de Deus, que são os que formam a igreja, o corpo visível, invisível de Cristo, ou, na linguagem do apóstolo Pedro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o novo Israel de Deus, que seremos todos nós. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz do príncipe da paz. Nos dê a paz através do reconhecimento de que Jesus é aquele que veio para nos salvar e nos garantir vida eterna. E nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele em fé. Que Deus nos abençoe. Vamos para mais uma música e depois nós vamos discutir as questões mais contemporâneas das festividades do Natal. Deus
Bom, como vocês perceberam aí, a música, a gravação não é de tão boa qualidade, porque se trata de uma música gravada ao vivo, no auditório e tal, mas essa música é linda, é muito, muito gostosa de se cantar, né? Tem um ritmo muito agradável e a letra muito saudável, muito bom. E tem a ver com aquilo que a gente estava falando. Bom, mas é o seguinte, eu estou aqui com um texto na mão, desses que a gente consegue na internet, né, sobre o Natal. É um texto de um site católico, um texto, uma reflexãozinha preparada para ensinar a jovens, crianças e jovens católicos. E achei interessante porque, resumidamente, mas de modo suficiente, o texto toca nessas questões relativas à nossa cultura, no sentido mais amplo. Mas antes de ler o texto que eu vou ler, eu vou tentar estabelecer aquilo que se constitui normalmente como sendo um problema para a comunidade evangélica, sobretudo, né? Existe uma preocupação grande e consistente e que faz sentido, obviamente, por parte da igreja evangélica, não tanto da igreja católica, mas da igreja evangélica, no sentido de que tenhamos cuidado para que determinados aspectos da nossa cultura, determinados costumes que vêm da nossa cultura, não representem para nós momentos de desobediência à palavra de Deus, momentos pecaminosos, de alguma forma pecaminosos, no sentido mais amplo possível. Isso ocorre com relação ao São João, por exemplo. Nós dedicamos um programa aqui ao São João, onde a gente refletiu um pouco sobre essa questão. Vocês podem, até se quiserem, recuperar esse programa aí da memória da Convert, que é a empresa que nos coloca no ar aqui, não é? E vocês podem acessar a esse programa para maiores informações, ou mais detalhadas, sobre essa relação, essa questão, esse problema. Então, isso ocorre com relação ao São João, mas ocorre também com relação ao Natal. O que ocorre com o Natal? O Natal é uma tentativa, digamos assim, de se comemorar o nascimento de Cristo. Mas, do ponto de vista da cultura, daquilo que nós entendemos como uma cultura mais ampla, essa cultura reflete pouco o nascimento de Jesus. Ela está muito mais voltada para refletir outras dimensões de natureza histórica e cultural, etc., da formação do próprio povo, e nesse sentido ela é predominante do que a preocupação com o nascimento de Jesus, etc., etc. Mesmo considerando o fato de que no catolicismo existe sempre, não só no catolicismo, no protestantismo também, mas muito mais no catolicismo do que no protestantismo, os presépios, toda aquela demonstração artística e cultural a respeito de Maria, de Jesus, novinho, né, na manjedoura, etc., etc. Então, apesar disso, há outros aspectos da nossa cultura com relação ao Natal que acabam sendo predominantes. Pelo menos duas coisas a gente pode considerar, e nós vamos considerar no próximo programa. Questões relativas ao mercado, né, consumismo, etc., etc., né, a questão econômica propriamente dita, e uma outra questão muito sutil, que foi uma pessoa, inclusive, uma das nossas mais fiéis ouvintes, que assistem toda semana o nosso programa, que nos sugeriu
nós levássemos em consideração a possibilidade de refletir um pouco sobre por que é que as pessoas se sentem tão, muitas vezes, tristes, amarguradas, enfim, nesse período do Natal, nesse período das festas de Ano Novo. Algumas pessoas têm dificuldades emocionais com relação a essa questão. A gente vai tentar atender essa demanda procurando algum psicólogo ou psicóloga que nos ajude a refletir sobre isso, porque o problema no fim do ano é que ninguém quer aceitar convite para vir aqui no programa. Vocês não imaginam como eu tentei, né, trazer uma pessoa para refletir, inclusive, sobre essas questões que a gente vai tratar agora, mas é difícil, porque fim de ano as pessoas estão enfim, pensando nas férias, no fim de ano, nos compromissos que tem por aí, viagens, etc, etc, etc. Natural, né? Natural. Muito natural. Não estou censurando, só estou expressando a dificuldade. Mas, enfim, hoje eu quero dedicar esse espaço à nossa reflexão sobre aspectos da nossa cultura de um modo geral, e eu vou ler um texto aqui sobre isso. Diz assim, o texto é desse site católico e tem o propósito de instruir crianças e jovens católicos. Chegou aquela época deliciosa, onde a gente reúne as crianças, a família inteira e todos que amamos para celebrar o Natal com N maiúsculo, o Natal de Jesus, né? As decorações cheias de vida e de cor tomam conta das casas e motivam todos nesse espírito de união, caridade e amor. Mas calma aí. Vocês sabem o que significam os principais símbolos dessa época? Que tal sentar com a sua família e explicar para todos o que cada uma delas significa? Usando uma lista do blog Catequese Infantil da comunidade São Judas Tadeu, nós vamos te ajudar a educar os pequenos sobre a época cristã tão fundamental em nossas vidas. Aí vem as coisas que são colocadas, que são interessantes, né? E a gente vai refletir sobre elas depois. Árvore de Natal. Na tradição cristã, simboliza vida, paz, esperança e alegria. A árvore de Natal simboliza vida, paz, esperança e alegria. A árvore de Natal não é um elemento presente no nascimento de Jesus. Os elementos presentes no nascimento de Jesus são os animais da estribaria, né, onde Jesus nasceu, os reis que vieram adorá-lo, etc. Mas a árvore não está presente naquele cenário. Presépio simboliza o momento e o ambiente que Jesus Cristo nasceu. Aí sim, né, no presépio a gente tem a descrição bíblica sobre o presépio que os evangelistas fazem, e lá estão os elementos que normalmente são representados nos presépios. Inclusive, ultimamente, eu tenho visto nas redes sociais uma confusão muito grande, porque tem presépio aí sendo mostrado com famílias heterodoxas, no caso, né? Famílias de pessoas homossexuais. Isso é uma tentativa política de construir um novo paradigma a respeito da família e, sem dúvida, isso também não está presente nem no texto bíblico e nem nos propósitos de Deus. Jesus nasceu numa família constituída por um homem e por uma mulher. A estrela.
A estrela também é um outro elemento que está presente nas descrições dos evangelhos, né? A estrela que guiou os reis magos até o local onde Jesus estava, o local do nascimento de Jesus. Os sinos. Sinos representa o anúncio para a humanidade do nascimento de Jesus, o Salvador. Mas não existe nenhum registro nas Escrituras de sino ou coisa que o valha, né? Não houve nenhum tipo de alarde. Pelo contrário, Jesus nasceu numa manjedoura, eles estavam naquele ambiente porque o casal não encontrou uma hospedaria que pudesse acolhê-los. Como eles não tinham para onde ir, José e Maria eram pobres, né? E eles não tinham para onde ir, foram para uma manjedoura cedida por uma pessoa para que lá ela pudesse ter Jesus. Então não houve alarde, não houve sino, não houve barulho, nem nada, né? Os magos que vinham do Oriente, que eram um tipo de astrólogos, né? Estudiosos, especuladores a respeito dos sinais que acontecem na natureza, etc. Como eles conheciam as profecias bíblicas, eles sabiam que o rei dos judeus nasceria na cidade de Belém, como as profecias bíblicas anunciavam. Eles foram ao encontro porque queriam adorar esse rei. É esse o cenário bíblico. O pinheiro. O pinheiro é a única árvore que não perde suas folhas durante o ano todo. Permanece sempre viva e verde. Foi usada pela primeira vez pela rainha da Inglaterra, Elizabeth. Aqui não está dito quem foi essa Elizabeth. Não é essa atual Elizabeth, com certeza, porque não poderia ser mesmo, né? E por ocasião do dia 25 de dezembro, quando oferecia uma grande festa e recebia muitos presentes. É muito comum no tempo da monarquia absolutista, os reis, a família real instituir um determinado comportamento e isso ser reproduzido pela população de um modo geral, né? Por exemplo, existe o registro histórico de que foi uma rainha que resolveu, que foi a primeira pessoa a dar à luz deitada, porque antes as mulheres davam à luz acocoradas. E por conta dessa rainha ter dado à luz deitada, é que se criou o costume das mulheres parirem, como dizem os baianos, deitada. Então, esse tipo de coisa, né? A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, resolveu fazer uma festa e receber presentes, e isso se tornou uma prática generalizada. Não podendo recebê-los todos pessoalmente, pediu que fossem depositados embaixo de uma árvore no jardim. Aí vem a história da árvore. Origina-se daí, igualmente, o costume de depositar os presentes embaixo da árvore de Natal, como a gente costuma ver até hoje, né? A árvore verde também traz esperança, alegria e vida nova. O verde constante do pinheiro e a vida permanente. O verde constante do pinheiro, a vida permanente e plena de Jesus Cristo aparece. A ideia de que essa natureza constante de vida que tem o pinheiro simbolize a vida de Cristo, né? Isso também não está dentro do cenário bíblico. Bolas coloridas simboliza os frutos da árvore da vida, ou seja, Jesus Cristo. Também isso não tem correlação com nenhuma dimensão das Escrituras, nada aponta nesse sentido. Aí vem o mais problemático, o Papai Noel. Ele foi inspirado no bispo Nicolau, que viveu e pontificou na cidade de Mira, Turquia, no século IV.
Nicolau costumava ajudar anonimamente quem estivesse em dificuldades financeiras. Colocava o saco com moedas de ouro a ser ofertado na chaminé das casas. Foi declarado santo depois de muitos milagres lhe serem atribuídos. Sua transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha e daí para o resto do mundo. Nos Estados Unidos, a tradição do velhinho de barba comprida e roupas vermelhas, que anda num trenó puxado por renas, ganhou força na figura do Papai Noel que conhecemos hoje, que foi obra do cartunista Thomas Nast, na revista Happy Welcome, eu não sei inglês, não sei pronunciar, mas enfim. Está aí a história do Natal, a história dessas tradições que nós temos, né? Então, o Papai Noel é uma figura lendária que não tem nada a ver com a tradição cristã, bíblica, nada, absolutamente nada a ver. E vários desses símbolos também não estão presentes, alguns sim. Qual é o problema disso? Essas coisas se tornam problemas quando elas têm pelo menos dois elementos constitutivos que devem nos preocupar. Primeiro, quando elas nos desviam do centro da mensagem, ou daquilo que diz respeito à história da salvação, que é o nascimento de Jesus, né? Inclusive do ponto de vista científico, digamos assim, a probabilidade de Jesus ter nascido em dezembro e no dia 25 de dezembro é nula. É inexistente essa possibilidade, porque tudo indica, todas as observações objetivas indicam, por várias dimensões, que Jesus deve ter nascido entre os meses de março e abril, né, do ano em que ele nasceu, o ano 4 da era de pós-cristã. Né? E não tem nada a ver com dezembro, como a gente viu, 25 de dezembro tem a ver, na verdade, com essa rainha da Inglaterra, etc, etc. Ou tem outras especulações a esse respeito. Mas, como eu ia dizendo, quando uma determinada dimensão cultural nos afasta daquele objetivo das Escrituras, da referência ao nascimento de Jesus como sendo a promessa de Deus, a realização da promessa de Deus, o príncipe da paz, etc., então aí nós temos problema e nós precisamos pensar, né, para não permitir que essas coisas ocupem espaço ou dentro da igreja ou dentro das nossas casas, nos desviando do verdadeiro significado do Evangelho. A outra dimensão que é preocupante, que eventualmente pode ocorrer, e infelizmente ocorre, por exemplo, no meio católico, é quando você tem a possibilidade de adorar imagens, né, se curvar diante de imagens, como se elas fossem o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, a adoração, um ato espiritual nesse sentido. Aí sim você está se afastando daquilo que as Escrituras nos recomendam como sendo os caminhos do Senhor nessa direção. Então, esses são critérios que a gente pode usar para qualquer tipo de situação em que a nossa cultura e a nossa fé tendem a convergir de alguma forma. Precisamos ter cuidado, bom senso, maturidade, sabedoria, para absorver aquilo que for possível, sem que esses dois pontos não sejam, como é que se diz, desobedecidos. Por exemplo, os presentes, né? Muito natural que os presentes sejam alguma coisa saudável, que não tem nada a ver em nos desviar da fé. E também os presentes estavam presentes lá no cenário dos Reis Magros. E outras dimensões que podem, mas tendo em mente esses dois critérios. Então, o tempo já se esgotou praticamente, né? Vamos para mais uma música,
Ou vamos para a música final já do programa? Qual é a música? Peça a música aí que eu pego aqui rapidinho. Ah, não deixa então. Vamos terminar com a música do programa mesmo. No próximo programa, nós vamos continuar com a temática, pelo menos é a nossa pretensão, e ver se a gente consegue atender aquelas duas demandas que nos foram colocadas por pessoas amigas que ouvem o programa. Então, eu quero agradecer a audiência e espero que o programa seja uma bênção para a vida de vocês, como todos os outros. Muito obrigado. Converte TV e Rádio apresentou programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos.